Você acordou mais um dia, abriu os olhos, respirou fundo e antes mesmo de colocar os pés no chão, a sua mente já estava lá, naquele lugar, naquela lembrança, naquela dor que insiste em voltar como se fosse a primeira vez. Talvez seja uma palavra que alguém disse e que ficou gravada no seu coração. Talvez seja uma decisão errada que você tomou anos atrás e que ainda pesa sobre os seus ombros como se tivesse acontecido ontem. Talvez seja uma perda, uma traição, um fracasso que você não consegue deixar para trás. E você se pergunta, por que eu continuo preso nisso? Por que minha vida parece não avançar? Por que, mesmo tentando, eu sinto que estou caminhando em círculos? Se você se identificou com alguma dessas sensações, eu preciso que você entenda algo muito importante agora. Algo que pode mudar completamente a forma como você vive a partir de hoje. A razão pela qual você sente que não consegue avançar não é falta de talento, não é falta de oportunidade e não é falta de capacidade. A razão é que a sua mente ainda está acorrentada ao passado, e uma mente acorrentada ao que já foi não consegue enxergar o que pode ser. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um terreno fértil e que tudo aquilo que é plantado nela, seja por escolha ou por descuido, inevitavelmente criará raízes e produzirá frutos. E quando você alimenta diariamente as memórias de dor, de fracasso e de arrependimento, você está plantando sementes de escassez no solo mais poderoso que existe, o seu subconsciente. Você está programando a sua mente para repetir aquilo que mais teme, para atrair aquilo que mais deseja evitar. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus se encontra com a sabedoria prática. Porque em Isaías 43, versículos 18 e 19, Deus nos diz com clareza absoluta: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Perceba a profundidade dessa mensagem. Deus não está sugerindo, Ele está comandando. Ele está dizendo, pare de viver naquilo que já passou. Pare de se definir por aquilo que aconteceu. Porque eu estou fazendo algo novo na sua vida. Mas essa coisa nova não pode se manifestar se a sua mente, o seu coração e a sua energia ainda estão presos ao que ficou para trás. O novo precisa de espaço, e esse espaço é criado quando você decide liberar o passado. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você sente que esse conteúdo chegou até você no momento certo, escreva agora nos comentários: eu libero o passado e recebo o novo de Deus. Escreva essa declaração como um ato de fé. Não é apenas um comentário, é uma semente que você está plantando no mundo espiritual. E se esse canal tem te abençoado, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, o simples ato de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usa para transformar a vida de outra pessoa. Agora, vamos aprofundar, porque entender por que o passado prende é o primeiro passo para se libertar dele. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não diferencia entre uma experiência vivida e uma experiência intensamente imaginada. Para a sua mente profunda, reviver uma dor mentalmente tem o mesmo impacto emocional de vivê-la novamente. Isso significa que cada vez que você acorda e permite que aquela memória dolorosa tome conta dos seus pensamentos, você não está apenas lembrando. Você está revivendo. Você está reativando a mesma química emocional no seu corpo. Você está dizendo ao seu subconsciente que aquela realidade ainda é presente. E o que acontece quando o subconsciente acredita que aquela realidade é presente? Ele começa a criar circunstâncias que confirmam essa crença.
você começa a atrair situações semelhantes, relacionamentos que repetem os mesmos padrões, oportunidades que escapam das suas mãos, decisões que parecem boas no início, mas que levam ao mesmo lugar de frustração. Isso não é azar, isso não é destino, isso é o resultado direto de uma programação mental que não foi atualizada. Napoleon Hill mostrava com clareza que a mente funciona por repetição. Aquilo que você pensa com frequência se torna uma crença, e aquilo que você acredita profundamente se torna a sua realidade. Quando você repete mentalmente os erros do passado, as dores do passado, as injustiças do passado, você está criando uma crença de que a dor é a sua condição natural. E a partir dessa crença, o seu subconsciente trabalha incansavelmente para manter você nesse estado. Não porque ele é seu inimigo, mas porque ele foi projetado para cumprir as ordens que recebe. E as ordens que ele recebe vêm dos seus pensamentos dominantes. É por isso que o versículo de Isaías é tão poderoso. Quando Deus diz, não vos lembreis das coisas passadas, Ele não está pedindo que você apague a memória. Ele não está dizendo que o que aconteceu não existiu. Ele está dizendo, não permaneça emocionalmente naquilo. Não faça da lembrança a sua morada. Não construa a sua identidade sobre ruínas, porque Ele, o Criador de todas as coisas, está preparando algo novo. Algo que vai surgir como caminho no deserto e como rios no lugar mais seco da sua vida. Mas para que esse novo se manifeste, você precisa fazer a sua parte. E a sua parte começa com uma decisão. Uma decisão que não é tomada uma única vez, mas todos os dias. A decisão de direcionar conscientemente a sua mente para longe do passado e em direção ao futuro que Deus está construindo para você. Napoleon Hill dizia que a diferença entre aqueles que vivem uma vida de propósito e aqueles que vivem presos na mediocridade não está nas circunstâncias externas. Está na capacidade de governar os próprios pensamentos. Está na disciplina de escolher, todos os dias, o que vai ocupar o espaço da mente. E essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Não é algo reservado para poucos. É uma prática disponível para todos, mas que exige comprometimento e constância. Vamos agora falar sobre a prática. Porque não basta entender o problema. É preciso agir. E eu quero compartilhar com você um processo que, se aplicado com seriedade, pode transformar a forma como você acorda e vive cada dia da sua vida. O primeiro passo é a consciência. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de verificar mensagens, antes de qualquer coisa, faça uma pausa. Respire profundamente e observe a sua mente. Qual é o primeiro pensamento que surge? Que memória aparece? Que emoção acompanha esse pensamento? Muitas vezes, nós acordamos no piloto automático e nem percebemos que os primeiros minutos do nosso dia já estão sendo dominados por lembranças que nos enfraquecem. Então, o primeiro passo é simplesmente perceber. Identificar qual memória recorrente está tentando sequestrar o seu dia. E quando ela aparecer, declare com firmeza, em voz alta se possível, isso não define o meu futuro. Essa memória pertence ao passado e eu pertenço ao novo que Deus está fazendo. Napoleon Hill ensinava que o reconhecimento de um pensamento negativo já é metade do caminho para neutralizá-lo, porque o pensamento que opera no escuro, sem ser percebido, tem poder absoluto sobre você. Mas o pensamento que é trazido à luz da consciência perde grande parte da sua força. Quando você olha para aquela memória dolorosa e diz, eu te reconheço, mas você não me controla, você está retomando o comando da sua mente. O segundo passo é a reinterpretação. Depois de identificar a memória, pergunte a si mesmo, o que essa experiência me ensinou? Como ela me fortaleceu? O que eu sei hoje que não saberia se não tivesse passado por isso?
Napoleon Hill dizia que toda adversidade, todo fracasso e toda experiência dolorosa carrega consigo uma semente de benefício equivalente ou até maior. Mas essa semente só germina se você escolher procurá-la. Se você olhar para o passado apenas como tragédia, ele continuará sendo uma prisão. Mas se você olhar para o passado como escola, ele se torna um degrau. A mesma experiência, perceba, pode ser âncora ou trampolim. Depende da interpretação que você dá a ela. Transforme cada dor em aprendizado. Transforme cada erro em lição. Não permita que a memória defina quem você é. Permita que o aprendizado extraído dela fortaleça quem você está se tornando. Isso não é negar o sofrimento. Isso é dar significado a ele. E quando o sofrimento ganha significado, ele perde o poder de te destruir. O terceiro passo é a substituição mental. E aqui é onde o versículo de Isaías ganha vida prática. Depois de reconhecer a memória e reinterpretá-la, é hora de substituí-la. Visualize a coisa nova que Deus prometeu. Crie na sua mente uma imagem clara, vívida e detalhada do futuro que você deseja. Não se trata de fantasia, trata-se de direção. Napoleon Hill mostrava que a visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas do subconsciente. Quando você imagina, com emoção e detalhe, a vida que deseja construir, o seu subconsciente começa a trabalhar para torná-la realidade. Ele começa a identificar oportunidades, a gerar ideias, a criar conexões que antes passavam despercebidas. Então, ao acordar, depois de reconhecer e reinterpretar o passado, feche os olhos e veja o seu futuro. Veja a pessoa que você está se tornando. Veja a paz que habita o seu coração. Veja as portas se abrindo. Veja o caminho no deserto e os rios no ermo, exatamente como Deus prometeu. E sinta gratidão por isso. Não gratidão pelo que já aconteceu, mas gratidão antecipada pelo que está por vir. Declare: eu agradeço, Senhor, porque o Senhor está fazendo todas as coisas novas na minha vida. O passado ficou para trás. O meu rosto está voltado para o futuro que o Senhor preparou para mim. O quarto passo é a ação simbólica. A mente precisa de provas concretas de que a mudança é real. E essas provas vêm através de pequenas ações alinhadas com o novo caminho. Napoleon Hill ensinava que a ação é o elo entre o pensamento e a realidade. Não basta pensar, não basta visualizar. É preciso mover-se. Então, escolha todos os dias uma pequena ação que represente o novo. Pode ser algo simples, enviar uma mensagem de encorajamento para alguém, dedicar 10 minutos a um projeto que você vem adiando, organizar um espaço da sua casa, ler uma página de um livro que vai te edificar. O tamanho da ação não importa. O que importa é a direção. Cada ação no presente enfraquece a âncora do passado. Cada passo para frente torna mais difícil voltar para trás. E aqui está algo essencial que precisa ficar gravado no seu coração. Esse processo não é para ser feito uma vez. É para ser feito todos os dias. Napoleon Hill mostrava que a transformação mental não acontece da noite para o dia. Ela acontece por repetição, acontece por constância. Acontece quando você decide que, independentemente de como se sentiu ao acordar, vai direcionar a sua mente para o futuro e não para o passado. Comprometa-se com esse processo por pelo menos 21 dias consecutivos. É nesse período que novos padrões mentais começam a se formar. É nesse período que o subconsciente começa a aceitar a nova programação. É nesse período que você vai começar a perceber mudanças reais na forma como pensa, sente e age. Nos primeiros dias vai ser difícil. A mente vai resistir. O passado vai gritar. As memórias vão tentar puxar você de volta. E isso é normal. Não é sinal de fracasso. É sinal de que a mudança está acontecendo. Porque aquilo que perde poder sempre luta para se manter. Mas
Você é mais forte do que qualquer memória. Você é mais forte do que qualquer dor. Você tem dentro de si a capacidade de governar os seus pensamentos e de construir uma nova realidade. Napoleon Hill dizia que a persistência é ao sucesso o que o carbono é ao aço. É o ingrediente que transforma algo comum em algo extraordinário. Então persista, mesmo quando não sentir vontade, mesmo quando parecer que nada está mudando, mesmo quando o mundo ao redor parecer o mesmo. Continue direcionando a sua mente. Continue declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Continue visualizando o novo. Continue agindo no presente, porque a verdade é esta: Deus já está fazendo o novo. O caminho no deserto já está sendo aberto. Os rios no ermo já estão começando a correr. A pergunta que ele faz através de Isaías é profundamente pessoal. Porventura não o percebeis? Ele não pergunta se o novo está acontecendo. Ele pergunta se você é capaz de enxergar. E a capacidade de enxergar depende diretamente da direção dos seus olhos. Se os seus olhos estão voltados para trás, você não vai perceber o que Deus está fazendo à frente. Se a sua mente está ocupada com o passado, não há espaço para receber o futuro. Então, hoje, agora, neste exato momento, tome uma decisão. Decida que a partir de hoje, ao acordar, a primeira coisa que você vai fazer é direcionar a sua mente para Deus e para o novo que Ele prometeu. Decida que não vai mais dar ao passado o poder de definir os seus dias. Decida que cada manhã será uma oportunidade de recomeço, porque é isso que a graça de Deus oferece, a chance de começar de novo todos os dias sem a condenação do que ficou para trás. Napoleon Hill ensinava que todo grande resultado começa com uma decisão definitiva. Não uma intenção vaga, não um desejo passageiro, mas uma decisão firme, inabalável, de que a mudança começa agora. E quando essa decisão é tomada com fé, algo poderoso acontece. O céu se move. As circunstâncias começam a se alinhar. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas certas começam a aparecer. Não por coincidência, mas porque a sua mente, finalmente livre do peso do passado, está sintonizada com a frequência do novo. Eu quero encerrar com uma verdade que precisa ecoar dentro de você. O seu passado não é a sua sentença. Ele é parte da sua história, mas não é o final dela. Deus, o autor da sua vida, já escreveu novos capítulos. Capítulos de restauração, de propósito, de abundância e de paz. Mas para virar a página, você precisa soltar a anterior. Liberte a sua mente, liberte o seu coração, liberte a sua fé. Porque o Deus que faz caminho no deserto e que abre rios no ermo é o mesmo Deus que está com você nesta manhã. E Ele diz: eis que faço uma coisa nova. Agora ela vai surgir. Você consegue perceber? Que essa mensagem fique gravada no seu espírito. Pratique esses passos ao acordar todos os dias. Permita que a palavra de Deus e a sabedoria prática transformem a sua mente e a sua vida. E lembre-se, prosperidade, paz e propósito não estão no passado. Estão no caminho que se abre diante de você agora. Basta dar o primeiro passo. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Curta, comente e se inscreva neste canal. A sua presença aqui faz diferença. E que Deus abençoe poderosamente a sua nova jornada. O melhor da sua vida está por vir.